Assinale o tempo e o modo verbal empregados em embora não exista produto industrializado. Será que é presente do indicativo? Presente do indicativo seria existe. Então já descarto. Presente do subjuntivo, que eu exista, que ele exista. Então aqui certinho, presente do subjuntivo. Quando fala de subjuntivo, o modo subjuntivo ele vai indicar o quê? Uma incerteza, uma possibilidade, uma dúvida. Pretérito perfeito, não. Pretérito perfeito indica uma ação finalizada no passado. Eu poderia falar existiu. Pretérito imperfeito, uma ação que era contínua no passado. Eu falaria o quê? Existia. Então já venho e descarto. Imperativo negativo, não. Por que não? Imperativo, ele vem para dar uma ordem, uma sugestão, um conselho. Se preciso for, vá lá ao PDF e você vai ver que essa frase, embora não exista produto industrializado, não tem o sentido de dar uma sugestão, uma dica, um conselho, uma ordem. Aqui o que nós já vimos, que é o presente do subjuntivo, que é uma possibilidade de acontecer. Por isso que a alternativa B gabaritou a questão. Considerando os textos 1 e 2, vamos marcar a alternativa correta. Aqui você pode parar o vídeo, fazer a leitura dos textos. Texto 1, gato por lebre. Aqui tem a parte 2 dele também. Lembrando que lá no PDF tem toda a prova desse concurso. E aqui nós temos o texto 2. Superalimentos, o que são e como podem melhorar a sua saúde. O texto 2 aqui, ele já é menor, então é mais fácil para você fazer a leitura dele. Observe só, cada vez mais as pessoas têm se preocupado em ter uma alimentação saudável. A busca por saúde e bem-estar está diretamente conectada com o que comemos. Todos os alimentos possuem propriedades específicas e atuam de formas diferentes no organismo. Mas existem aqueles que trazem diversos benefícios que ajudam o organismo das mais diferentes formas, os chamados superalimentos. Será que esse texto é um texto narrativo? Já sei que não. Injuntivo? Injuntivo? Também não. Será que ele é um texto dissertativo, argumentativo? O termo superalimento é empregado para designar os ingredientes que são ricos. Então, ele traz a explicação do que é superalimento. Então, aqui ele tem como o objetivo dele é informar. Se é um texto que vem para informar, nós temos o quê? O segundo texto é um texto expositivo. Ele vai trazer uma informação, mas você não consegue identificar aqui argumentos. Não tem argumentos, ele não traz a opinião dele, ele não tenta convencer o leitor de alguma coisa. Para se ter êxito com as vantagens que eles oferecem, é importante incluí-los em um plano alimentar equilibrado. Ele traz uma informação, mas não tenta persuadir, convencer, não traz argumentos para defender uma ideia. Então, o texto 2 já sei que ele é expositivo. Os textos 1 e 2 apresentam estrutura semelhante. Explicitam a tese, desenvolvem argumentos em defesa do ponto de vista, nada disso. O texto 1, sim, quando você observa aqui, esse gato por lebre, é um texto dissertativo. Dissertar é o quê? Quando vai escrever, vai falar sobre alguma coisa. E é um dissertativo o que neste caso? Ele é um texto dissertativo argumentativo. Ele traz também, além de falar sobre determinado assunto, que é sobre o leite em pó ou o composto lácteo, que na maioria das vezes não é leite em pó, é um composto lácteo, ele traz essa informação, ele fala sobre isso e também ele traz a opinião, observe. No entanto, se comprar esse produto pensando que é leite, você estará levando o gato por lebre. Isso daqui é opinião, então ele defende o ponto de vista dele, ele traz o assunto e traz os argumentos também para defender que você está comprando gato por lebre, que aquele leite em pó não passa de um composto lácteo. E aqui, para embasar, validar, ratificar os seus argumentos, ele traz até a nota técnica a instrução normativa do Ministério da Agricultura. Então, aqui são dados que ele traz, informações que vêm para validar aquela opinião, os argumentos do autor.
E aí você observa também aqui no final dele que vem trazendo estas opiniões também. Então, quando a gente fala lá, o texto 1 vai explicitar a tese, vai desenvolver argumentos em defesa do ponto de vista. Conclui o texto apresentando solução para o problema, que ficaria mais fácil. Volte ao menor texto, o texto 2, qual que é a solução? A gente não consegue identificar, e nem mesmo esse desenvolvimento dos argumentos no texto 2. Os textos 1 e 2 objetivam alertar seus interlocutores sobre as recentes mudanças na indústria de alimentos. Texto 2 também não traz essa informação. Ele não alerta, ele apenas informa. Texto expositivo informa sem trazer argumentos. A linguagem conativa é a linguagem da propaganda que vai persuadir, convencer o leitor a fazer alguma coisa. Expressa apenas no título do texto 2, superalimentos, o que são e como podem melhorar a sua saúde. É um recurso que enfatiza o teor argumentativo. Já vimos que o texto não é argumentativo, ele é apenas expositivo, vai falar sobre determinado assunto. Não vai trazer a opinião do jornal ou do editorial, por exemplo, que seja do próprio autor. Os textos 1 e 2 abordam os efeitos nocivos do consumo de alimentos industrializados e naturais. Será que, de fato, eles abordam esses efeitos nocivos do consumo dos alimentos industrializados? Sim, mas dos naturais. Onde está falando dos naturais? Aqui no texto 1. E bastava você saber, nossa, mas os alimentos naturais, eles têm efeitos nocivos? Não, os industrializados sim, mas os naturais não. Os textos 1 e 2 são gêneros textuais construídos com mais de uma tipologia textual, certo? Então você vai identificar dentro do texto 1, por exemplo, pode ser que alguma passagem seja expositiva ou o restante dissertativa argumentativa. Tanto é que essa banca, quando ela traz as questões lá, ela fala assim, qual a tipologia predominante? Por quê? Geralmente nos textos há mais de uma tipologia textual. Você vai observar a predominante. Então ele traz mais de uma tipologia textual, como o expositivo. Este texto tem o expositivo, sim, texto 2, e o argumentativo, que é o texto 1. Então a alternativa E gabaritou a questão. Texto 2 vai expor determinado assunto e texto 1 vai trazer aquele assunto e também vai trazer os argumentos para provar que aquele leite em pó, como ele traz aqui, que aquele leite em pó não passa de uma mistura de leite, um composto lácteo. Então aqui nós temos os argumentos. E então, concursando, vamos marcar a alternativa correta sobre o emprego de hífen no termo bem-estar. Será que bem-estar tem hífen? O emprego está adequado, pois se trata de termo derivado. Lembre-se de que, com o advérbio bem, nós vamos sempre usar hífen. Então, bem-vindo, bem-amado, nós vamos usar hífen, bem-humorado. E já com mal, nós vamos usar o hífen antes, quando for vogal e também H. Então, bem, você usa sempre o hífen. Mal, você vai usar se a palavra da frente começar com vogal ou H. O emprego está adequado? Correto, pois se trata de um termo derivado? Nada disso. Aqui nós temos essa junção do advérbio mais o verbo que deu o bem-estar. Bem-estar. O emprego está adequado, pois se trata do termo composto, representado por duas formas adjetivas? Nada disso, que nós temos um advérbio e um verbo. O emprego está adequado, pois se trata de termo composto sem elemento de ligação. Não tem elemento de ligação, cadê a preposição? Iniciado por bem. Então aqui está correto, porque nós temos aqui iniciado por bem, nós vamos sempre usar o hífen. Lembre-se de que se aparecer, por exemplo, a palavra benfeitor, aqui ela é com N e escreve de forma junta. O emprego está inadequado? Nada disso, ele está adequado. Então já vou descartar aqui também as outras alternativas. Vamos marcar a alternativa correta sobre a colocação do pronome oblíquo átono em relação ao verbo. Tem colocação pronominal, próclise, o pronome vem primeiro que o verbo, mesóclise, o pronome vem no meio do verbo e ênclise, o pronome vem depois do verbo.
colocação pronominal, lá na nossa aula explicativa, nós temos o Enéas 4Ps, que são as palavras atrativas de próclise. Então vamos observar, é importante incluí-los em um plano alimentar. Você já vai observar verbo transitivo direto, então eu uso como complemento o pronome oblíquo, os pronomes o, a e suas variações. Quando eu falo suas variações, pode ser lo, lá, los, las, no se terminar em som nasal, na, nos e nas também. Como o pronome oblíquo átono apresenta função de objeto indireto, nada disso. Verbo transitivo direto, pronome oblíquo átono, objeto direto. Como o pronome apresenta função de objeto direto e não há palavra atrativa, cadê Enéas 4Ps aqui antes do verbo? Não há. Está correta a sua posição de ênclise quando o pronome vem depois do verbo em relação. Então, certinho aqui. Como o tempo verbal é o infinitivo, o pronome oblíquo átono deveria estar em posição de mesóclise, mesoclítica. Nada disso. Para ser mesóclise eu tenho um verbo no futuro do presente ou do pretérito. Como a inversão da oração subordinada, a posição correta do pronome oblíquo átono é a de ênclise em relação ao verbo. Nada disso. Essa inversão aqui não importa. O que importa são o quê? As palavras atrativas. Como há presença de palavra atrativa antes do verbo, cadê Enéas 4Ps? Não temos Enéas 4Ps, então não tem palavra atrativa. Sobre o advérbio diretamente empregado no trecho, a busca por saúde e bem-estar está diretamente conectada. Uma coisa seria eu falar, ela está conectada e ela está diretamente conectada. É correto afirmar que é um elemento variável morfologicamente. Então, você já observa, advérbio, ele é o quê? Invariável, invariável. Eu não falaria diretamente. Expressa circunstância de tempo, nada disso. Bem-estar está como? Quando você faz a pergunta como, aí eu tenho o quê? Um advérbio de modo. Palavras terminadas em mente, a maioria delas é um advérbio de modo. Como a busca por saúde está conectada? Está conectada de forma diretamente, de forma direta, aliás, né? Ou diretamente. Modifica o termo conectada, isso mesmo, olha lá. Uma coisa seria eu falar que o bem-estar está conectado. O bem-estar está diretamente conectado, então está modificando o termo conectada. Modifica o termo busca, nada disso, e modifica o termo está, também não. Aqui está modificando, neste caso, o termo conectada. Olha aqui, o adjetivo conectada. Então, que é a alternativa C, a correta. Sobre a palavra alimentos, é correto afirmar que alimentos, então vamos separar em sílaba. Esta questão está contemplando o que, caro concursando? Opa, vamos voltar aqui. Alimentos. Esta questão está contemplando o quê? Acentuação. Se tem acentuação, oxítona, paroxítona ou proparoxítona, você está se lembrando aí quando a palavra é oxítona, paroxítona ou proparoxítona? Vou trazer agora uma breve explicação sobre essas palavras. Então vamos compreender aqui as regras de acentuação. Oxítona é quando a sílaba tônica ou a sílaba forte é a última. Lembre-se de que você começa sempre da direita para a esquerda, já facilitará bastante. Então, olha aqui, cajar, a sílaba tônica é qual? O já você separa em vírgula aqui, você separa em sílaba. Aí você já consegue identificar. Ela é oxítona terminada em A. Eu acentuo as oxítonas terminadas em A, E, O. Não acentuo as oxítonas terminadas em I e U. Não acentuo. Acentuo as oxítonas terminadas em acentuo as oxítonas também terminadas em ens e aquelas terminadas nos ditongos abertos. Ei e oi. Aí você vai falar, mas o céu aqui não é oxítona. Céu é um monossílabo tônico. Então, coloquei aqui justamente para ver se você se lembrava disso. Olha o monossílabo. O que é monossílabo? Uma sílaba. E as paroxítonas são aquelas palavras cuja sílaba tônica é a penúltima. Vamos lá. Panela. Qual que é a sílaba tônica? Panela, panela ou panela? Panela. Então, é a penúltima, aí você já sabe.
ela é uma palavra paroxítona, que é uma palavra paroxítona quando a sílaba tônica é a penúltima. Pode ser acentuada ou não. Táxi tem acento porque ela é uma paroxítona terminada em I e também em U, seguido ou não de S, ok? Olha a panela aqui, ela é o quê? Uma paroxítona terminada em A. Não acentua as paroxítonas terminadas em A, é O. Aí se você já é esperto, você vai falar, olha, eu acentuo as oxítonas terminadas em A, é O, e não I, U. Paroxítona é o contrário. Eu acentuo as terminadas em I e U e não acentuo as terminadas em A, E, O. Acentuo as paroxítonas terminadas em R, em L, em X e agora, e hífen. Tem acento ou não tem? Eu acentuo as paroxítonas terminadas em N, não é isso? Quando você observa, vamos colocar aqui, ó, item e itens. E agora, quais têm acento? Qual tem acento? Então, acentua as paroxítonas terminadas em N. Não acentua as paroxítonas terminadas em NS. Aí você olha aqui e fala, mestre, mas olha aqui. Por que próton tem acento? Eu já acentuo as paroxítonas terminadas em on e ons, mas terminada em Ns não. Por isso, hífens não tem acento, itens não tem acento. E item tem acento ou não? Reflita, sim ou não? Eu acho ou eu tenho certeza? Eu tenho certeza que não tem, porque eu não acentuo as paroxítonas terminadas em M, ou em aqui, tanto faz. Ok? Então ficou mais fácil. Ônus, ela é o quê? Uma paroxítona terminada em U, seguido ou não de S, olha aqui. Ímã, também tem acento. Órfãos, fórum, olha aqui, fórum é muito usado. Aí você vai se lembrando das regras. E aqui nós temos as paroxítonas terminadas em ditongo. Essas paroxítonas terminadas em ditongo crescente, olha aqui, ó. História. Não vou entrar no mérito aqui de alguns gramáticos considerarem a palavra história como proparoxítona. Por quê? Porque a proparoxítona momentânea que se fala, por quê? Porque a maioria das bancas, quase todas, consideram como uma paroxítona terminada em ditongo. Olha aqui, série, mágoa, e agora, e Coreia, jiboia, tem acento? Não acentua as paroxítonas, olha aqui, os ditongos ei e oi das paroxítonas. Aí você vai se lembrar o quê? Esses ditongos abertos ei e oi nas oxítonas acentua. Nas paroxítonas não acentua mais. Ideia, olha aqui. Ideia, não tem acento. Olha aqui o ditongo aberto. Nas paroxítonas não tem mais acento. Esse é um novo acordo ortográfico. Muita gente acha, então não tem mais acento as palavras? Tem sim. Fique muito atento à regra das paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Ditongo crescente é composto por uma semivogal mais uma vogal, ok? Proparoxítona é extremamente fácil, todas são acentuadas, a antepenúltima sílaba é a forte. Pan, mela, última, penúltima e antepenúltima. Então, a antepenúltima, oxítona também. Oxítona aqui, oxítona, antepenúltima. Então, ela é uma proparoxítona. Monossílabo tônico, olha ele aqui embaixo. Você viu que eu coloquei aqui em cima só para você se lembrar e fazer essa diferença? Olha aqui, monossílabo, não é isso? São as palavras que possuem uma sílaba. Elas vão ser acentuadas quando terminam em A, aqui seguidos ou não de S. A, E, O e os ditongos abertos EI, OI e EL. Ok? Muito interessante você se lembrar desses ditongos abertos. Então, ditongo vai ser a junção de uma semivogal mais uma vogal ou uma vogal mais uma semivogal. Paz, pés, pós. Olha aqui o ditongo aberto é, o ditongo aberto é e o ditongo aberto oi. Então, os monossílabos tônicos vão ser acentuados. E se eu colocar aqui pi, tem acento? Não, porque são somente os terminados em A, E, O e nos ditongos abertos. Uma síntese interessante, memorize, fique muito atento, independente da banca que você vai fazer prova. Se tem ortografia, vai ter uma questão desse tipo. Então, agora que você já sabe o que é uma palavra oxítona, paroxítona e proparoxítona, vamos ver.
Alimentos. Primeiro ponto, qual é a sílaba tônica? Então, nós já vimos que a sílaba tônica é a penúltima. Você começa sempre da direita para a esquerda. Se é penúltima, ela é o quê? Uma palavra paroxítona. Correto. Não é acentuada porque a sílaba tônica recai sobre um hiato? Não tem problema, pode ser. Por exemplo, se eu pegar aqui, o que é hiato? Quando as duas vogais ficam em sílabas diferentes. Eu vou acentuar o I e U quando formam hiato. Olha aqui, saúde. Se for hiato, tem acento. Então, nada disso. Não recebe acentuação porque é oxítona terminada em S. Vamos pegar aqui, por exemplo, a palavra cafés. Cafés é oxítona terminada em S. Ela é acentuada, então dá para você eliminar mesmo se tiver dúvida. É palavra paroxítona porque a tonicidade recai sobre a penúltima sílaba paroxítona, certinho. E não é acentuada por quê? Porque eu não acentuo as paroxítonas terminadas em A, E, O, seguidas ou não de S. Não são acentuadas. É palavra proparoxítona? Nada disso. 4 sílabas? Não. A palavra pode ter 4 ou mais sílabas e ser, por exemplo, uma palavra paroxítona, como vimos aqui. O que manda aqui é sílaba forte, não quantidade de sílabas. É palavra oxítona? Nada disso. Paroxítona, a tonicidade recai sobre a penúltima e não sobre a última sílaba. Vamos marcar a alternativa que apresenta o excerto em que há 2 inadequações, uma de concordância e outra de acentuação. Tem 2 assuntos, comece pelo mais fácil, acho que é acentuação. Atuam de formas diferentes no organismo. Tudo ok, não tem nada de inadequação. Todos os alimentos possuem, aqui você já vai observar quem que pratica a ação de possuir. Todos os alimentos plural, verbo também no plural, e aqui concordância nominal, aqui eu tenho um substantivo, o adjetivo vai concordar em gênero e número com o quê? Com o substantivo. A busca por saúde e bem-estar está diretamente. O que está diretamente? A busca. Sujeito no singular, verbo no singular também. Está conectada com o que comemos, com o que nós comemos. Então, aqui correto também. Cada vez mais as pessoas têm se preocupado. Quem tem se preocupado? As pessoas. Pessoas, sujeito no plural. Então, o verbo precisa estar no plural. Verbo ter na terceira pessoa do plural é o acento circunflexo. Então, aqui nós temos o problema de concordância e também de acentuação. Faltou o acento e aqui, colocando o acento, ficaria correta. Então, a errada é a alternativa D. Tem se preocupado em ter uma alimentação saudável. Cada vez mais as pessoas têm se preocupado em ter uma alimentação saudável. O termo superalimento é empregado para designar os ingredientes que são ricos em nutrientes, alternativa toda correta.